E aí, pessoal, Ronaldinho versus Douglas Costa. O que existe de semelhança e de diferença na relação deles com o Grêmio? Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista, para gremista. Mas antes, não esqueça, no link abaixo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais sobre essa atividade. Gente, Ronaldinho versus Douglas Costa. Se a gente quiser simplesmente olhar o período fantástico do Ronaldinho, campeão do mundo pela seleção, brilhante no Barcelona, a gente vai tirar a discussão do centro que a gente está colocando aqui. A gente está fazendo a relação Ronaldinho, Douglas Costa e o Grêmio. E essa é uma comparação que muitas pessoas têm me perguntado. O Grêmio está acertando o retorno de Douglas Costa para o seu clube. E as pessoas dizem, pô, César, que curioso, porque algumas coisas são muito semelhantes com aquele trágico episódio vivido entre 2010 e 2011 na tentativa de retorno de Ronaldinho a Porto Alegre. Ronaldinho atingiu um estágio na carreira maior do que o do Douglas Costa. O Ronaldinho foi o melhor do mundo 2 anos, foi campeão do mundo pela seleção. E a gente não pode entrar, e eu não quero entrar aqui nos aspectos técnicos da relação, quem joga mais. Não é essa a comparação. Não é essa a comparação. A comparação se dá em aspectos que são dentro da linha do gremista com relação à paixão pelo seu clube. E isso a gente tem muitas relações entre as duas histórias. Primeira delas, semelhanças. Ronaldinho, criado desde criança na estrutura de escolinha e categoria de base do Grêmio. Douglas Costa, desde criança, criado na estrutura da escolinha e categoria de base do Grêmio. Os dois ascendem rapidamente para o futebol. Ronaldinho ascende e um talento fantástico, Douglas Costa da mesma maneira. Nestes processos, Ronaldinho sai de forma muito complicada do Grêmio naquele episódio lá em 2001. Douglas Costa sai vendido dizendo o seguinte, consegui ajudar o Grêmio nesse momento de dificuldade financeira sendo vendido. Uma primeira diferença, um sai pela porta dos fundos e o outro sai pela porta da frente, alegando que está ajudando o clube que o ajudou. Vão para a Europa e lá fazem histórias. Ambos declaram gremismo nesses dois processos, né? O Ronaldinho sempre se disse gremista e o Douglas Costa sempre se disse gremista. Quis a história que uma negociação envolvendo o Ronaldinho Gaúcho e o Grêmio entrasse em 2010, praticamente com a mesma idade. O Ronaldinho era um pouquinho mais novo do que o Douglas nesse momento. Lembrando que Ronaldinho no curso da Europa não jogou muito tempo lá, mas quando jogou, quando se dedicou, foi um super jogador, foi 2 vezes melhor do mundo, como eu disse, foi também campeão do mundo pela seleção, fez história lá no Barcelona. E o Douglas Costa acabou pintando isso em razão das lesões, não conseguiu ir tão alto, nem próximo, é preciso dizer, com relação ao Ronaldinho. Mas ambos fizeram carreiras muito bonitas. O Ronaldinho maior, o Douglas Costa fez uma carreira muito bonita no Bayern, foi campeão, próprio Shakhtar e também na Juventus, com grandes atuações. Também teve a oportunidade de ser titular da seleção brasileira, jogando muito bom futebol. E isso fez com que ele também ascendesse para grandes contratos na Europa, assim como o Ronaldinho fez grandes contratos na Europa. O Ronaldinho, quando negociou com o Grêmio, era jogador do Milan, enquanto o Douglas Costa, quando negociou com o Grêmio, era jogador da Juventus de Turim. Os contratos eram muito parecidos também. O Ronaldinho ainda tinha 1 ano de contrato, o Douglas Costa ainda tem 1 ano de contrato. O Milan liberou o Ronaldinho. A Juventus liberou o Douglas Costa. Mais semelhanças, incríveis semelhanças. Na negociação, ambos diziam, eu quero o Grêmio, eu quero o Grêmio, eu quero o Grêmio. Douglas Costa abertamente, Ronaldinho nos gabinetes. Curiosamente também, soube-se hoje, por Sérgio Boas,
através de uma conversa que ele teve com o Marcos Herrmann, que Palmeiras e Flamengo entraram em contato com Douglas Costa. Palmeiras e Flamengo disputavam Ronaldinho naquele momento. E aí começam as grandes diferenças. Diferenças incríveis, que eu já mostrei algumas, mas que aumentam quando a gente vai para isso. Ronaldinho negociou com Palmeiras e Flamengo. Negociou. Douglas Costa, quando sugerida a conversa com Palmeiras e Flamengo, disse: no Brasil, o Grêmio. No Brasil, o Grêmio. Esqueçam, não sento com outro clube. Para tudo e vamos entender. Nessa relação, uma negociação longa de Ronaldinho com o Grêmio de setembro até janeiro. Uma negociação longa também envolveu Douglas Costa e o Grêmio. Só que aí, curiosamente, o Grêmio, lá no episódio Douglas Costa, entregou um pacote de ser o que eu posso. Douglas abriu mão de um monte de coisa e disse: eu quero o Grêmio e essa relação. Ronaldinho, a todo momento o Grêmio entregava mais pacotes, porque tentava refazer aquela relação, mas Ronaldinho sempre via algum tipo de dificuldade naquela relação. E enquanto isso, negociava com outros clubes. Onde está o Grêmio nesse meio? Vocês já pararam para pensar? Por que nós estamos aqui nesse canal sempre falando de Grêmio? Porque existe uma relação de afetividade entre nós, torcedores, e o clube. E isso, de alguma maneira, a gente transporta para os jogadores, transporta para os treinadores. A gente espera que a relação seja mais próxima da paixão deles, mesmo profissionais, com o nosso clube. É assim a história. E a gente transporta, muitas vezes exigindo algo que não tem. Os dois contratos eram gigantescos, aquele contrato era gigantesco e esse era gigantesco. Aquele contrato era feito com carinho pelos dirigentes, pelas pessoas que estavam envolvidas, mas não era visto com o sentimento que deveria ser visto pela figura central, que era o Ronaldinho. E esse contrato também gigantesco, também de muito esforço, também lutado, ele tem um componente completamente diferente, e aí é o centro da diferença, que é o carinho, a relação afetiva de Douglas Costa com o Grêmio. O Grêmio fez Douglas Costa acertar. A relação afetiva, muitas vezes subjetiva, que a gente sequer consegue dizer por quê, fez com que Douglas Costa voltasse para o Grêmio. E aí está a grande diferença. As pessoas vão dizer, um é ético, o outro não. Não. Um é gremista e o outro não. Um sempre teve o Grêmio vivo e o outro não. Um sempre entendeu o Grêmio como algo presente na sua vida e o outro disse apenas. Sabe que uma das coisas que mais me incomoda é quando alguém me diz que eu não sou gremista, porque eu sou gremista. E o que eu posso dizer nesse momento é que eu aprendi com essa situação que o gremismo do Douglas Costa esteve presente nessa conversa. E o Ronaldinho, ele até pode se achar gremista, mas o gremismo não participou das reuniões com ele. E essa incrível diferença faz com que a gente tenha que bater palma para algo essencial no Douglas Costa. Essencial. Ele é gremista como a gente. Ele vai ser profissional, ele vai trabalhar por um bom salário, mas o gremismo dele também tocou a ele. O mesmo gremismo que faz com que a gente converse todos os dias aqui, mexeu com ele, ou mexe com ele, ou ele se alimenta também disso. E essa diferença é que faz com que a gente precise lembrar dos dois fatos, tocar os dois fatos, por todas as semelhanças que eu referi, dizendo, viva o Grêmio, viva a relação afetiva que faz com que cada vez mais a gente ame o futebol e ame um clube de futebol. Hoje é a vitória de quem acredita também em poesia esportiva.
e acredita na poesia, na relação afetiva do futebol conosco. Douglas Costa fez reviver isso, principalmente quando a gente joga duas marcas do tamanho da deles e vê a diferença entre uma e outra. É um dia muito legal para todas essas questões. Todas essas questões. Se é que eu me fiz fazer entender, agora, a diferença é o Grêmio. E o Grêmio está no coração do Douglas Costa. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.